Hoje, nosso papo é com Ricael Souza. E hoje a gente vai ter produção aqui ao vivo, hein? O nosso papo aqui é com o meu querido aluno, o Ricael Souza. E ele sempre foi fotógrafo, ele já fazia fotos incríveis, fotos de gente, né? Foto de produção mesmo, né? Ensaios. E ele, de repente, eu acho que com a pandemia, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse detalhe, com a pandemia ele resolveu estudar, né? A fotografia de alimentos começou a ir para esse lado. E se sentiu dividido no meio do caminho. E foi muito interessante porque quando ele tomou a decisão de focar na gastronomia, e em especial se focar na produção de conteúdo, né, fotos que têm um impacto para Instagram, ele viralizou. Ele, se não me engano, ele se graduou no treinamento, a gente vai até relembrar isso aqui no papo, uns 5 meses atrás, mais ou menos, e de um Instagram que ele montou durante o treinamento, hoje ele já tá com mais de 11 mil seguidores e todas as postagens muito bem preparadas, muito bem estruturadas. E hoje eu pedi para ele para que a gente montasse aqui ao vivo uma produção do jeito que ele faz hoje, para ajudar vocês a entender como que o conhecimento, né, e a especialização e as técnicas certas podem transformar a sua fotografia numa fotografia que hoje pode ser inexpressiva quando você se divulga no Instagram, para ser uma fotografia aí super badalada, comentada e viralizada, como é no caso do nosso querido Ricael. Ricael, me conta então um pouquinho de como é que foi a tua transição. A gente já conversou hoje, né? Já tivemos uma hora inteira na mentoria para a gente conversar e trocar essas ideias. Mas eu quero saber aí, o pessoal também, como é que você fez essa transição? Porque tem muita gente que está saindo de um nicho da fotografia e vindo para a gastronomia, né? Se descobriu, ou se descobriu recentemente, ou está querendo vir. Como é que foi essa transição para você? Bom, eu sou fotógrafo já desde 2018, né? Comecei na fotografia em 2018 e eu sempre fui muito nichado, assim. Eu sempre quis atuar somente em uma área. Então, eu já comecei na fotografia querendo, na época, retratos, né? E aí eu trabalhava mais com retratos femininos. E aí eu comprei a minha câmera em 2018 e já comecei a atuar profissionalmente no mesmo ano, acho que lá para agosto. Assim, e aí eu gostava muito, sempre gostei muito de retratos, adorava o que eu fazia. E aí foi passando o tempo, né? E chegou 2020, que foi o primeiro ano de pandemia. E foi um ano, assim, super difícil, porque teve aquele período de lockdown, que foi um susto para todo mundo. E eu não me considerava muito preparado, assim, para receber um lockdown. E aí... Depois... Quem estava preparado para um lockdown? Pois é, ninguém estava preparado para esse lockdown. E aí foi um período que mesmo isso acontecendo, eu não fiquei desanimado com o meu nicho, não. Eu continuei super animado com fotografia de retratos, queria melhorar, desenvolver nessa área. Inclusive, quando passou esse período de lockdown, acho que foi em agosto, né, de 2020, que começaram a abrir as coisas, eu tive um boom aqui na minha cidade, eu comecei a crescer muito, comecei a adquirir minha independência financeira, eu acho que foi nesse período também. E aí eu tava assim, super feliz. Em que feliz. ano? Em 2021? 2020. Foi assim que saiu do lockdown, em agosto, eu já comecei a virar independente, assim, trabalhar somente com fotografia. E aí, quando chegou no ano de 2021, teve o segundo lockdown, né? E aí foi difícil também, não foi tão difícil quanto o primeiro, porque pro de 2021 eu tava já um pouco mais preparado, né? Todo mundo já tava nesse clima de pandemia, então todo mundo tava sabendo mais ou menos o que ia fazer. Lidar, né, com isso. Pronto. Mas foi uma época que eu estava um pouco desanimado, assim, com o meu trabalho. Eu não sei como aconteceu, eu só comecei a ficar um pouco insatisfeito, entregava os trabalhos, as pessoas gostavam, mas eu não gostava. E aí eu achava isso meio preocupante, né? E aí... Quando não tem aquela paixão, né? E aí veio o segundo lockdown, em 2021. E aí foi quando eu tive mais tempo em casa, né? Não estava trabalhando, porque eu trabalhava sempre com ensaio externo. Então não estava podendo sair de casa. E aí eu fui procurar alguma outra coisa, né? Na verdade, fui procurar coisas para eu melhorar o meu trabalho como um fotógrafo de retratos e ver se eu voltava a ter aquela paixão, né? É sempre bom a gente trabalhar com paixão.
Só que no meio do caminho eu encontrei aleatoriamente um vídeo falando sobre fotografia de comida. Sempre aparece pra mim no YouTube, né? Como recomendado. E aí, nesse dia eu resolvi dar uma chance, não sei porquê, mas eu fui lá. E aí, logo de cara, eu já me identifiquei, assim... Vi que era muito diferente, né? Porque eu trabalhava com luz natural só. Então, os vídeos que eu tava vendo, era, assim, um mundo completamente diferente. Mas eu me apaixonei logo de cara. Então, assim, como você falou uma vez, taurino nasceu pra isso, né? Eu sou taurino. Aí a gente gosta de comida, né? Quando eu vi que eu podia misturar fotografia com comida... Com comida? Pronto, aí... A partir disso, eu comecei a pesquisar loucamente, assim. Quando eu me interesso por uma coisa, eu fico naquela empolgação, né? E começo a pesquisar muito. E aí, eu achei vários perfis de vários fotógrafos que falavam sobre isso. E aí, fui me apaixonando cada vez mais, até que eu tomei a decisão de fazer essa transição, né? E eu acho que aconteceu muito rápido, assim, mais rápido do que eu esperava. Mas porque eu resolvi realmente focar toda a minha energia nisso e tem dado certo, né? Graças a Deus. Foi quando que você resolveu estudar a fotografia de alimentos? Se dedicar à fotografia de alimentos? Em que mês? Foi 2021, março de 2021, no começo. Foi. Uhum. Março de 2021 que eu comecei a pesquisar. Fiz um curso curto do Richard Chellis, que eu acho que muita gente aí da live conhece, que era um curso só da parte de fotografia de comida. Aí eu já comecei a ter mais noção do que era food styling, do que eram as ferramentas de food styling, de como era que funcionava uma produção para fotografia de gastronomia. E aí eu já fui começando a entrar e me apaixonar ainda mais pela área, né? E aí um tempo depois, acho que uns 15 dias, que foi quando eu encontrei teu perfil, fiquei louco pela sua turma, né, pra entrar na turma, só que não tinha turma aberta na época, só que tinha um canal do YouTube e foi onde eu comecei a me aprofundar muito sobre essa parte de food styling e foi quando eu resolvi entrar na turma para fazer o treinamento, né? Mas você fez quando? Em julho? Não, foi setembro? Na turma de abril, né? Eu entrei na turma de abril. Foi logo no começo de abril? Foi, de abril até julho. Junho até julho. Eu achei que tinha sido antes. Assim, tipo, depois disso. Foi não, foi mesmo assim, rápido, né? Tem 8 meses? Tem 8 meses? Tem 8 meses. 8? Não tem um ano não ainda, é? né? A gente tá em janeiro. A gente tá em janeiro. Se for em abril... Uhum. Foi, faz bem bem tempo, assim. As coisas aconteceram muito rápido. E lembrando, né, gente? Ricael, com esse sotaque lindo, Fortaleza, né, gente? Fortaleza. Cearense, raiz. Todo esse lado cearense, né? Com esse sorriso largo, maravilhoso. Eu falo, e aí juntou o lado taurino com a experiência de fotógrafo e com a simpatia, né? Aí, rapaz, fez essa mistura aí, fez um baião de 3, juntou os 3 ingredientes e deu no que deu, né? Graças a Deus. E assim, é incrível. Eu me delicio olhando seu Instagram. Hoje mesmo eu parei e falei, deixa eu olhar os que não aparecem. Que nem todo dia o Instagram mostra pra gente, né? Uhum. Aí eu tava olhando os antigos e falei, ai, caramba, ele fez um vídeo muito bacana. Aí eu já vou olhando, é muito bonito, é muito agradável. Esse perfil, e muito pertinente. Ele existe desde abril, né? Eu entrei na tua turma, eu acho que eu tinha acabado de criar. E aí, inclusive na nossa primeira aula, acho que tu até comentou sobre separar os Instagrams, né? Principalmente para quem já trabalhava com fotografia, com outra área, era bom criar um Instagram separado. Eu já tinha criado, aí eu dei só uma padronizada nele, né? Para deixar um pouco mais profissional. E aí eu comecei a investir nesse Instagram em abril. E eu praticamente abandonei o meu outro. Não recomendo fazer isso. Assim, eu até recomendo se você, assim, tiver muita... eu esqueci a palavra. Tinha muita determinação para poder correr atrás e fazer dar certo. Porque os meus trabalhos como fotógrafo de retratos praticamente zeraram, assim. Hoje aparecem alguns, mas eu trabalho mais com clientes antigos, assim, que ainda querem fazer algum outro trabalho comigo, e aí eu não consigo largar, né? Mas assim que eu comecei a focar muito aqui, o meu outro Instagram praticamente zerou, assim. E não me arrependo de nada, porque eu tô muito feliz, assim, fazendo o que eu tô fazendo agora. Mas isso é natural, né? Quando a gente coloca energia numa área, aquela área tende a crescer. A não ser que você tenha realmente, seja uma pessoa multitarefa, tenha tempo para tocar os dois de modo profissional, fazer bem feito os dois, realmente o ideal é que você escolha um lado. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro equilibrando o prato, na hora que isso aqui tá dando certo, você larga o outro, e daqui a pouco isso aqui vai. Então você acaba não tendo uma energia focada e canalizada aí
para um crescimento que foi o que aconteceu contigo. Foi até um assunto da nossa mentoria, né? Que na época que eu fiz a mentoria contigo, eu ainda estava assim nessa dúvida de será que eu dedico realmente só a esse Instagram e abandono realmente o meu outro nicho? E aí você me deu o incentivo, né, de fazer isso, mas nessa época eu estava assim bem dividido e eu acabava não fazendo direito nem para um e nem para outro. Então é realmente muito melhor você... normal, né? É melhor você focar só em um mesmo, porque a gente é humano, né? E geralmente a gente não consegue dar conta assim, de tantas coisas ao mesmo tempo. E bom, aí ótimo, né? Você foi e botou toda a sua energia para construir o Instagram, para pegar essa mistura de produção de conteúdo. E uma coisa, gente, que eu quero que vocês depois observem, quando vocês olharem o trabalho dele e depois derem uma visitada no Instagram, o Ricardo foi muito inteligente na hora que ele começou a produzir o conteúdo, porque normalmente os fotógrafos, quando eles começam a fazer produção de conteúdo, eles se perdem um pouco e começam a fazer produção de conteúdo para outros fotógrafos. E acaba que atrai quem? Atrai os fotógrafos e não os clientes, né, pro perfil. E o Ricardo foi muito inteligente, porque se você observar, além das fotos incríveis que ele posta, todo o conteúdo que ele posta de conteúdo mesmo, vamos dizer assim, de ensino, né, de orientação, de dica, é focado para o público em potencial dele, clientes, donos de restaurantes, donos de produto que vão contratá-lo. E isso é uma sacada que poucos fotógrafos se tocam, né? E aí acaba virando um balaio, um pouco de tudo no Instagram, e aí acontece a mesma coisa, você está atirando para vários lados ao mesmo tempo. O Instagram nem consegue entender, né, quem é o teu público-alvo, quem é a pessoa que você está querendo conversar. E uma pergunta que eu queria te fazer, esse nível de produção de conteúdo, você estava falando comigo, que traz cliente para você. Traz. Né? Os clientes te procuram pelo teu estilo, não é? Como é que é isso agora e como é que era no começo, assim? O cliente do fotógrafo de gastronomia, ele gosta de ver o seu trabalho, né? Então, por isso que eu tive essa sacada de mostrar os bastidores, porque eu ia atrair fotógrafo, com certeza a gente acaba atraindo, né? Qualquer conteúdo que a gente posta, sempre vem algum fotógrafo. Mas o que mais vem são pessoas que têm algum negócio na área de gastronomia e são as pessoas que realmente gostam de ver essa parte assim, mais íntima do nosso trabalho, né? E aí, quando eu comecei a mostrar mais detalhes da minha produção, as pessoas começaram a fechar comigo pelo que eu postava realmente no Instagram, né? Elas viam aquelas produções e, não, eu quero fazer um trabalho, gostei muito desse. E me mandavam como referência trabalhos que eu já tinha feito, vídeos que eu já tinha postado. Aí essa é a melhor coisa que tem, né? Então, foi assim... É demais, né? Eu queria uma foto como desse aqui, ó. Você vai olhar, a foto é sua. Aí é quando uma você delícia, né? Subiu de nível. Aí exatamente. é uma satisfação muito boa quando o cliente chega para você e fala que quer fazer um trabalho com você e mostra referências suas. Aí você sabe que você está no caminho certo. Então, acho que isso é uma coisa que muitas pessoas, assim, o pessoal que está começando nessa parte de fotografia de comida, deveria focar, de mostrar como é a sua produção, porque cada um tem sua particularidade de trabalho, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma visão, cada um tem coisas que gosta mais, que gosta menos. E quando você mostra isso na rede social como o Instagram, que alcança milhares de pessoas, é muito bom, porque as pessoas começam a se identificar muito com você, e aí é muito mais fácil delas fecharem algum trabalho. E um toque de humor, né, Ricael? Você tem muito humor. Eu acho que essa coisa do sorriso, do lado nordestino, as cores, os posts, são todos com muito humor, né? Tem muita alegria ali, não tem aquela coisa muito focada em técnica, né, em ostentação. Eu acho que é muito leve, é agradável, muito por causa desse humor. Eu lembro dos posts que você fez em comemoração, né, aos seguidores que iam crescendo. Então, o de 2K foi com o limão, não foi esse do 2K, acho que foi do limão. O 5K foi a fumacinha, o 10K foi o ovo frito, foi o meu favorito. O cuscuz, né? Ai, do 10K com ovo frito. É o favorito, é demais aquele. E eu acho que esse lado do humor, né, também atrai as pessoas, né? As pessoas querem muito leveza também, né? Querem conhecer a pessoa que está por trás das fotos. Como é que você vem desse processo criativo? É isso que você vai mostrar pra gente hoje? Como é que você pensa para fazer um processo criativo como esse? Isso, do humor, da cor? Isso, hoje eu vou mostrar um pouquinho
como é que funcionaria uma produção, né? E eu pensei em algo um pouco mais simples e utilizando o mínimo de acervo possível, justamente para mostrar que a gente consegue fazer muita coisa legal com coisa que a gente tem em casa ou com coisa que a gente encontra muito fácil. Aí eu já vou... Não vou mudar a câmera agora, só para mostrar aqui a única coisa de acervo que eu vou usar é isso aqui, ó. Um mini fuê que eu comprei na Tok Stock. Isso aqui é super facinho de encontrar. E o resto das coisas são coisas que você pode achar em qualquer lugar, substituir, improvisar. Então, a câmera você já tinha, Já. porque você já era fotógrafo de retrato, e você trocou, mas por algum motivo que você trocou a câmera? Eu já estava sentindo necessidade de trocar, mas eu troquei ainda na época dos retratos. E aí a minha câmera, ela era bem de entrada e eu precisava fazer muitos cliques às vezes. E aí ela era meio ruim, assim, de foco. Então, eu tive a oportunidade de trocar, acabei trocando, mas hoje, assim, não tenho mais necessidade nem vontade de trocar. Para mim, já tá perfeita essa câmera aqui. Beleza, então isso é legal que vai, assim, dar um exemplo do que eu falei também na primeira live. Que as pessoas acham que elas precisam da câmera, precisam trocar para fotografar alimentos, e não. Você, na verdade, você trocou sua câmera antes, que você já era fotógrafo, já ganhava dinheiro com fotografia, você trocou na época de retrato e é a câmera que você está usando agora para fazer alimentos. Você não teve que investir em nada especial. Trocar de câmera não me fez ganhar mais dinheiro ou fazer foto melhor. É só porque a câmera é um facilitador, né? Então, quando você tem a oportunidade de comprar uma mais avançada, o trabalho que você fazia antes, se esforçando mais, você acaba tendo que fazer um pouco menos porque ela facilita em alguns aspectos. Então, é só isso que mudou, mas a qualidade do trabalho continuou a mesma. Assim. Continua. Maravilha. E você fazia luz natural. Você teve que aprender a mexer com a luz artificial para suas produções. Tive que aprender. Eu comecei no teu curso a usar luz artificial, né? Quando eu comecei a fotografar comida, eu comecei a experimentar, eu usava luz contínua. Porque eu tinha 2 softbox aqui, que era até de um amigo, que ele me emprestou várias coisas já. E aí eu usava luz contínua e eu gostava bastante, só que aí quando eu peguei o flash, senti aquela diferença, né? Só que super possível fazer com luz contínua, super possível fazer com flash, você sabendo utilizar o equipamento, tá tudo certo. Exatamente. Então você fez a dica que eu sempre falo. Não tem, pega emprestado. Com certeza, a gente conhece alguém que tem uma câmera, que tem um equipamento parado, pega emprestado, não gasta logo no começo, porque você vai sentir depois a hora que você vai precisar. Você teve esse conhecimento, sabe? A hora que você trocou de equipamento, até né? Hoje você já vinha... eu pego alguma coisa ou outra emprestada de algum amigo, alguma coisa que eu não tenho, né? Que eu tô precisando, eu pego emprestado. A gente sempre tem que ter esses contatos, né? Porque facilita muito a vida. E aí depois você vai entendendo realmente o que você precisa investir. E não faz aquele investimento que é só do impulso, né? Um investimento impulsivo. Exatamente. Eu tô só formulando isso porque às vezes o pessoal vai ver aí câmera, flash, um monte de coisa, e para explicar, né, como você tem aí menos de 10 meses no mercado de gastronomia, para eles se situarem aí no teu equipamento, porque eu sempre falo, gente, você não precisa começar a investir no equipamento. Como você já era fotógrafo, você já tinha, você investiu conforme você foi sentindo necessidade. Então, só para enfatizar esse lado técnico aí, porque aí vai mostrar ainda mais que tudo que você tem de diferencial é a tua produção, a tua criatividade, que é o que você vai mostrar agora pra gente. Agora, eu vou deixar a mágica acontecer, gente. Eu tô aqui só de espectador. Pronto. Chuva, meu querido. Podemos? Ó, como eu falei, eu hoje resolvi fazer uma produção que a gente utilizasse o menos acervo possível, né? Porque acho que é um empecilho que a gente coloca quando começa, de não conseguir fazer muitas coisas, porque a gente não tem prato, a gente não tem copo, a gente tem nada. E aí, inclusive, eu fui desse jeito, né? E aí, investi em várias coisas que hoje em dia eu nem uso mais. Então, vou mostrar pra vocês como é bom a gente pensar um pouco mais, né? Antes de colocar essas coisas na nossa frente. E aí, eu vou usar esse fuezinho, como eu já falei. E uma coisa que eu vou usar também é esse fundo aqui, que eu sempre falo no Instagram, quem me acompanha, que é um fundo da China. E com o tempo eu fui substituindo as minhas cartolinas por esses fundos aqui, porque são mais fáceis, né? Tipo, suja. Só passar um paninho, não tem problema de molhar. Mas se fosse uma cartolina, daria super certo. E aí, a proposta é fazer uma vibe, assim, bem divertida. Por isso que eu escolhi esse azul, assim, bem vibrante, né? Meio piscina, assim. E eu também fiz esses moldezinhos aqui, que são moldes de cartolina. Tá dando pra ver? Dá pra ver?
Pronto, isso é uma cartolina, uma simples cartolina, que eu cortei para dar um pontinho de cor aqui e uma dinâmica na foto. E aí, o que eu vou fotografar de produto? Fiz, né, os brigadeiros especiais para hoje, não são o melhor cozinheiro do mundo, mas a gente se vira. E aí, eu fiz uns brigadeiros aqui pra gente fotografar e ver como até um produto simples, como um brigadeiro, a gente pode deixar muito mais interessante se a gente cuidar bem da pré-produção, na verdade, né? Porque eu acho que essa foi uma das partes mais importantes que eu aprendi no treinamento, é de você se organizar, pesquisar muita referência e se situar no que você quer fazer, o que você quer passar com a foto, né? Isso é o que vai fazer o seu cliente olhar para o seu trabalho e saber que o trabalho é seu. E aí, eu vou adicionando alguns elementos aqui e explorando algumas cenas, e aí vocês vão ver que nesse mesmo cenário eu consigo fazer várias fotos diferentes, sem precisar de muita coisa. Então, a primeira ideia é colocar todos os brigadeiros que eu fiz nessa faixazinha de cartolina e fazer uma foto de cima. Porque como essa faixa amarela tem um movimento, acaba quando você faz de cima, você vê a dinâmica da foto. E eu acho isso muito legal. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, então eu vou fazer para vocês verem. Aí eu vou levantar, né? Porque senão eu não consigo colocar aqui. Né? Você vai conseguir fazer clique depois para a gente postar essas fotos de exemplo? Eu vou fazer os cliques e aí quando eu faço as sessões eu geralmente faço com um tablet, porque aí eu vou acompanhando. E aí eu vou fazer os cliques e vou mostrar para vocês como é que fica, né? Antes de qualquer coisa. Mas depois a gente mostra também como é que a foto ficou depois da edição e tudo mais. Beleza? Bacana. Isso, que aí a gente depois posta. Pronto, ó. Então eu vou começar a organizar os brigadeiros aqui em cima. E aí alguns brigadeiros vão com essa basezinha, né, de brigadeiro, que eu não sei como chama, mas eu coloquei em alguns. E outros eu não vou colocar só para dar um movimento, assim, uma dinâmica maior na foto e não ficar tudo igual. Então uns com forminha e outros sem a forminha. Forminha, isso aí mesmo. Alguns eu coloquei forminha e outros eu não coloquei. Só para dar um charme, né, na foto. Dar uma coisa mais divertida. A ideia é passar a diversão, então o máximo de coisas que a gente puder fazer para dar esse ar de diversão, melhor. Tô só dando uma enroladinha aqui nos brigadeiros, que eles acabaram ficando um pouco murchos. Mas... Gente, ele fez brigadeiro especialmente para nossa live. Olha que honra. Foi, viu? E tá delicioso. Gente, delicioso. Essa é a parte ruim, né? Que tá delicioso e a gente do lado de cá. Ontem eu fotografei ovo, né? Então ninguém ficou com vontade de comer. Agora hoje esses brigadeiros brancos aí. Será que ninguém ficou com vontade de comer? Ovo? A galera fitness aí adora, né? Ó, gente, quem não tiver conseguindo ver, fica tranquilo que ele vai mostrar depois no tablet, tá? A foto finalizada. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui. Só pra mostrar aqui pra vocês que eu montei essa linha de brigadeiros aqui em cima desse negocinho amarelo, só pra dar uma dinâmica na foto, e a ideia é fazer uma foto assim de cima. Eu vou organizar aquelas coisas ali porque elas estão aparecendo na cena, mas na verdade elas não vão aparecer. E aí, pra essa primeira foto eu não vou usar nada de acervo. É só o fundo, que pode ser uma cartolina, o molde, que é cartolina, e o produto. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a câmera. Aqui eu vou separar tudo, né? Porque são coisas que eu não vou usar agora. E aí, geralmente, quando é clique de cima, eu uso esse tripézinho aqui, que eu não sei se está dando pra ver. Aquele tripézinho ali. Tá. Só que, como a gente tá fazendo um pouco mais rápido, eu vou na mão mesmo. E não é muito confortável, porque essa lente é super pesada, mas vai dar tudo certo. Eu passo por isso também, eu sei como é. Porque às vezes a gente... Nas sessões que eu tive de experiência, eu achei que às vezes o tripé pode prender muito você. Então, eu acabo me colocando essa liberdade de tirar do tripé e fazer outros ângulos para tentar mostrar outra perspectiva do alimento, né? Porque isso é muito importante. Aí no final você tem várias visões e para o cliente isso é muito bom. Eles adoram. Exatamente. Aí, mostrando aqui para vocês só como é que eu faço, a minha câmera tem Wi-Fi. E aí eu conecto aqui o Wi-Fi da câmera no tablet. Qual que é a sua câmera? Qual que é a sua? A Canon EOS RP. É mirrorless.
Aí eu conecto a câmera no tablet porque eu não tenho notebook, né? Eu trabalho com desktop, então não tem como eu levar para o cliente o desktop. Aí o tablet é até melhor. Pronto, a solução que eu encontrei foi o tablet, que você faz um investimento um pouco menor. E principalmente para o cliente é muito bom, porque ali na hora da sessão ele consegue ver. Ele consegue pegar o tablet, ver a foto grande, ver se ele gostou, ver se ele não gostou, se tem algum detalhe que ele quer mudar. Então o cliente acaba se sentindo mais participativo também. Eu acho isso muito legal, dar uma dinâmica assim na sessão. Exatamente. Tem que ver se a câmera, né, da pessoa que está vendo aqui, se alguém quiser fazer essa espécie de captura, que aparece direto, tem que ver se a sua câmera tem Wi-Fi. Se não tiver Wi-Fi, pode usar o esquema que eu fiz ontem, que é cabear a câmera num laptop para poder fazer essa conexão. Geralmente as câmeras de entrada, hoje em dia, todas já têm Wi-Fi. Inclusive aqui eu tinha, antes de comprar essa daqui, ela já tinha Wi-Fi. Então, eu não fazia isso, né? Mas caso eu quisesse fazer, já era uma câmera que me possibilitaria. Exatamente. Só para lembrar, porque tem pessoas que têm câmeras mais antigas, tem outras câmeras que não têm Wi-Fi, aí a pessoa às vezes fica frustrada, né? E aí o que eu tava fazendo aqui era dando uma limpadinha na mesa, porque pingou um pouco, veio um pozinho na mesa, e a gente usa o pincel, né? Inclusive ferramenta de food styling aí para alunos da Marielle, né? Só a gente conhece. Isso aqui é a mão na roda do fotógrafo. Dou uma limpadinha. É vida, aqui, né? E aí eu vou usar 2 acessórios de iluminação para ajudar a fazer a luz aqui que eu quero fazer nessa foto. Tá dando pra ver? Sim. Pronto, eu vou usar isso aqui é um difusor e a minha luz está aqui do lado do celular. E aí eu vou colocar esse difusor em frente da luz para deixar a luz mais suave. Eu quero uma cena clara, não quero sombra marcada, eu quero uma cena super suave, então eu vou usar esse acessório também, que é super baratinho, e até para quem trabalha com luz natural é muito útil, porque você consegue controlar a difusão da luz, né? Você tá usando Speedlight? Não, tô usando uma tocha. tocha. Uma tocha. E a outra coisa que eu vou usar, que também é muito acessível, é um isopor, que funciona como um rebatedor. Então eu vou colocar ele desse lado aqui, para ele rebater a luz que tá vindo ali daquele lado, e ajudar ainda mais em deixar as sombras mais suaves. Então a cena vai ficar super clarinha, do jeito que eu pretendo para essa foto. Estou usando só uma luz, inclusive eu só uso uma luz, e vamos lá. Estou usando esses pregadores só para ajudar aqui a... Sim, sustentar. Aí, como eu falei, geralmente eu uso o tripé para fazer essa de cima, né? Mas hoje, no improviso, vai ser... No meio da live tem que ser agilidade, né? Vai ser aqui na ponta do pé mesmo. Fiz um clique aqui. E aí eu vou fazendo e no final eu mostro todas as fotos que eu fiz, certo? Isso, é melhor. E também, você depois me passa, que aí eu posto também o resultado das fotos da live. Pronto, eu já fiz uma das fotos aqui. E lembrando que a primeira foto a gente não usou praticamente nada de acervo, né? Foi só o fundo e esse moldezinho de cartolina que eu fiz. E aí o que eu quero fazer agora é dar uma pequena incrementada aqui nessa cena. Então agora eu vou trazer aqueles elementos que eu falei que eu ia trazer, né? Vou pegar o fouetzinho que eu falei, vou colocar aqui na cena e vou usar as forminhas, vou dar uma espalhadinha aqui nas forminhas pra gente conseguir pegar um ângulo de frente e não ter aquela cena vazia, ter uma cena mais preenchida com vários elementozinhos que vão dar um destaque maior pra foto e vão chamar um pouco mais de atenção. Espalhando assim aleatoriamente mesmo, porque a gente aprende com o tempo que quanto mais a gente quer botar direito, menos direito fica. Então só joga mesmo e deixa o mais natural possível, porque fica melhor. Faz que nem eu falo, joga búzios. Às vezes eu quero espalhar um negócio, eu sacudo assim e jogo. Aí do jeito que cair, fica. É desse jeito, porque senão, quanto mais a gente mexe, mais a gente quer mexer. Então é melhor a gente só jogar, não dá. Pra gente não ficar preso nesse perfeccionismo todo, né? Então eu vou espalhar alguns brigadeiros aqui, que eles vão aparecer de fundo, né? Pra dar uma profundidade na cena. Vou colocar mais um aqui. Pronto, aí a única coisa que eu fiz foi aproveitar esse mesmo cenário e dei uma mudadinha aqui, ó.
para deixar a cena um pouco mais preenchida. E aí eu vou fazer uma foto de frente e vou fazer bem close, assim, pra gente pegar bem a textura do brigadeiro. E eu gosto muito dessas fotos mais de perto, porque são as fotos que fazem a gente ter aquela vontade de comer, né? Então eu vou pegar bem essa textura desses brigadeirinhos e já mostro aqui como é que ficou. Vamos lá. Você trouxe aí mais complexidade, né, na sua foto, com os elementos, para não ficar aquela foto sem, né, só do produto parado, sem aquela pitada de personalidade que precisa ter. Isso, tem várias formas da gente adicionar personalidade à nossa foto, né? E aí essa é uma delas, da gente preencher a cena de forma consciente. E não ter aquela sensação de que tá faltando algo na foto. Era uma coisa que tinha muito no começo. Eu preenchia a cena, e aí eu olhando hoje as fotos, as primeiras fotos, eu tenho aquela sensação de, não, tá faltando alguma coisa aqui. E aí hoje eu tento ao máximo trazer essa foto mais preenchida, assim, com todos os espaços bem definidinhos. Vou fazer uma foto aqui. É legal, né? Faz aí que a gente vai conversando. Fazer uns 3 cliques aqui só pra... Aí aqui, enquanto a gente vai clicando, a gente vai vendo como fica, né? E geralmente quando a gente olha na câmera, a gente consegue ter uma noção melhor de como é que estão aparecendo as coisas. E aí eu vou clicando, vendo se eu preciso mover alguma coisa de lugar. Como eu cliquei agora e vi que o fouet não estava aparecendo muito. Então eu trouxe ele um pouquinho mais pra frente. E essas forminhas também não estavam aparecendo tanto. Então eu também puxei um pouco mais elas para elas aparecerem um pouco mais. E aí você vai fazendo esses ajustes, né? Lembrando que quem não tem flash pode tranquilamente fazer esse mesmo esquema de luz que ele está fazendo com uma luz de janela e um isopor. Esse isopor que ele está colocando no fundo serve tanto para luz natural quanto flash. E o tipo de luz que se usa, a luz natural, ela é exatamente com a mesma temperatura de cor que o flash. Então, para quem está começando, só reproduzir dessa forma. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui como é que tá aparecendo na câmera. Eu coloquei ela aqui. Ótimo. Vê se você consegue mostrar, que aí dá pra ver. Isso, olha aí. Essa minha lente, ela é uma lente macro e ela é 100mm, então ela aproxima muito. Só que eu não quero fazer uma foto macro, eu só quero fazer uma foto próxima. E aí vocês estão vendo que a cena ficou super preenchidinha, né? Aqui tá aparecendo todos os brigadeiros. Essa linha amarela tá guiando a nossa visão pros brigadeiros. E aí tem alguns elementos assim laterais, só preenchendo a cena, mas eles não estão chamando tanta atenção, né? Então o meu produto principal tá em evidência, é isso que eu quero. Aí Ai, gente, orgulho desse menino. Oh, não me deixe com vergonha não, viu? Explicando com total categoria. Fazer 2 cliques. E aí eu não gostei tanto dessas forminhas. Cadê meu dedo? Essas forminhas aparecendo aqui de canto, ó. E aí eu vou tirar elas e deixar só o fouet aparecendo como um detalhe aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Não sei se é isso que eu quero ainda, porque eu sempre mudo de ideia, mas aí quando eu for ver a foto no computador, pelo menos eu tenho as opções, né, pra escolher. Peraí. Vamos lá. Aí é alegria, pronto, né? Essa foi a segunda foto que eu fiz, né? E aí, pra dar um pouquinho mais de dinâmica agora, eu vou tirar um desses 2 brigadeiros e focar só nele. Então, vou fazer uma foto bem mais de perto, focar só no brigadeiro que tá sem a forminha e dar o foco nele. E depois eu vou fazer uma mordida nele pra gente ver a suculência, que é mais uma coisa que a gente precisa fazer pra dar vontade de comer, né? A gente quer ver o recheio, quer ver como é que é dentro, quer ver a textura. Então, são coisas que eu acho que não pode faltar. Espera aí, gente, que estamos nos virando. Aí eu vou tirar aqui da forminha. Vai fazer um sacrifício. Sim. Depois eu nem vou comer, né? Não vou comer nada. Vou dar Vai morder mesmo ou vai usar o cortador? Não, aí eu vou usar o cortador que só os alunos de Marliere conhecem, né? Cortador especial. Ó, aí aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá na câmera. Aqui, a minha ideia é pegar aquele que tá lá atrás. Então, eu não vou fazer a foto assim de frente. Eu vou virar um tiquinho mais. E vou tirar do tripé, porque eu quero chegar um pouco mais
próximo. Não consigo fazer isso só com a mão, muito difícil. Mas eu vou tirar do tripé para eu conseguir chegar um pouco mais próximo e focar só naquele brigadeiro ali que eu tirei a forminha, certo? Então deixa eu fazer aqui. Você tá só com essa lente macro agora? Você tá trabalhando Não. 100% com ela? Não, eu também tenho a cinquentinha, que eu uso para fazer umas cenas mais abertas, né? Mas geralmente quando eu posso, eu sempre uso essa daqui porque eu amo muito essa lente. Um dos melhores. Tem uma outra... É uma qualidade incrível, né? Outra perspectiva, né? É outro olhar, assim. É. Um dos melhores. Aí eu vou fazer uma foto super close, que ainda vai pegar aqueles detalhes que eu coloquei no cenário, mas vai dar um foco especial no brigadeiro do meio, que é o que eu quero. Vou até afastar um pouquinho mais. Vamos lá. Aí aqui é um exemplo. A Zaclis perguntou se eu usava 100% automático. Esse é um caso que eu não estou conseguindo focar no automático, porque eu estou fazendo uma foto muito de perto. E outro problema é que o brigadeiro é de ninho, né? Então ele é branco. E aí a câmera tem um pouquinho de dificuldade de focar quando não tem muita cor, assim. Então eu vou usar o foco manual só para eu conseguir cravar o foco ali no brigadeiro. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais perto. Como eu cheguei um pouco mais perto, os elementos que estão atrás dão uma sumida dependendo do tão perto que eu chego, né? Então, eles ficaram um pouquinho sumidos e aí eu puxei ali um pouquinho só pra aparecerem mais. Essa lente aqui eu não indico pra quem tem problema de coluna, porque ela é muito pesada. Eu sofro sempre. E eu não indico pra quem tá começando. Porque vai limitar muito a pessoa. Ela é uma lente super fechada, né? Então... Principalmente pra quem tá começando, cropadas. Exatamente. Aí vai ficar mais ainda, né? Isso, deixa eu fazer. É que a galera vê você fazendo foto com 100mm, às vezes, tipo, caraca, que foto maravilhosa, eu tenho que ir atrás de uma 100mm. E é a única lente que a pessoa tem, ela vai passar um sufoco aí no dia a dia, né? No trabalho do dia a dia, porque vai ficar um pouco amarrada se ela não tiver uma segunda lente. Mas essa lente é super recente. Eu comprei, tipo, faz muito pouco tempo. Foi um investimento que eu fiz Mas agora. você tem uma 50, então, você tem uma 50, você tem uma 100, não é só a única lente, é isso que é importante o pessoal entender. Não é uma lente de entrada, não é uma lente para você começar. Uma lente para quem já é fotógrafo e chega naquela etapa que eu falei na segunda-feira. Você sente que você precisa de dar um passo a mais na questão do equipamento para você ter outros recursos, outra nitidez, outra técnica, sei lá, outra percepção que o seu equipamento não te dá. Então, é só para avisar para o pessoal que isso é importante, entender que é a mesma coisa de você dar um carro de Fórmula 1 para quem só dirige na cidade. A pessoa não vai conseguir usar os recursos porque ela não vai nem ter o conhecimento suficiente para poder usar. Estou dando exemplos assim, vamos dar assim, exagerados só para o pessoal entender. E agora eu vou fazer a mordida, né, especial ali. E aí eu vou usar esse cortador de biscoito, que também é uma ferramenta só de alunos de Marliere, né? Quem não é aluno de Marliere acha isso inútil, mas não é inútil, gente. É a melhor coisa que existe, porque ele tem esse negocinho, ó, que é quase dente, né? Formato de dente. E aí, pra deixar um pouco mais real, eu vou só molhar um pouquinho, porque quando a gente morde alguma coisa, a gente não tá com a boca seca, né? Geralmente a gente tá com a boca um pouco úmida. Então eu vou molhar só pra dar aquela umidadezinha dentro da mordida. Ah, que dica boa! E deixar um pouco mais real, certo? Que dica boa, porque normalmente eu uso pra picolé, inclusive a aula que vai ter no mini curso, o pessoal vai ver depois. Mas que legal, você molha para quando você vai morder o doce, para dar aquela sensação da boca molhada. Isso, eu aprendi isso na vivência mesmo, porque eu já fiz uma foto de brigadeiro, que eu fiz a mordida com esse cortador e eu só fiz a mordida mesmo. Ficou bonita, só que não ficou real porque estava muito seca. E aí eu vi que se colocasse um pouquinho de água, ajudava a dar aquela naturalidade, né? Muito legal. Olha, dica ótima. E aí eu só puxo aqui e eu tento não
me importar muito, assim, fazer uma mordida perfeitinha, porque a gente não morde o brigadeiro reto, né? Inclusive foi a Jéssica, que também foi da minha turma, né, que me falou isso. Uma vez eu fiz uma foto, Ele ela tava viu. aqui, inclusive, né? Sim. A gente nunca morde retinho, assim, né? A gente sempre morde puxando um pouquinho da borda. Então é bom que a gente faça puxando, assim, a mordida, porque aí dá mais naturalidade. Mais real. Aí eu vou colocar aqui a mordidinha, né? Como eu falei. Vou botar aqui as coisas pra cena. E aí eu vou fazer mais um close, só pra dar o close na mordidinha ali, pra gente ter um pouco mais de vontade de comer, né? Peraí. E esse aqui, ó, a gente come, né? Esse daqui a gente faz vontade na galera da live. Fui eu que fiz, né? Então. Eu fiz, eu mereço. Pronto. Alguém tava perguntando se era um cortador. Sim, no caso, a sua é tipo uma forminha de tortinha, mini tortinha, né? Que dá o efeito de cortador. A melhor parte, a Jéssica falando. Qualquer coisa que tenha esse formatinho assim, eu tenho alguns outros. Isso. Eu comprei um kitzinho, eu acho que foi R$3, vieram 5. E aí tem vários tamanhos assim dessa parte. Então, quando eu quiser fazer uma mordida menor, né, querendo representar, sei lá, uma criança, dá certo, é outro ponto de vista. Muito bom. Só ajeitar aqui e fazer uma foto mais de perto de novo. Aí aqui eu vou fazer no manual de novo, pelo mesmo motivo, né? Porque a câmera tem um pouquinho de dificuldade de focar nesse... Vamos lá. Aí outra coisa que eu fiquei agora olhando aqui, e acho que daria para fazer e ficaria mais legal ainda, é empilhar. Colocar um brigadeiro inteiro embaixo e esse mordido em cima. E aí vai dar uma altura e vai destacar ainda mais quando a gente olhar para a foto, né? E aí isso são coisas que a gente percebe fotografando mesmo, né? Deixa eu tentar mostrar aqui como é que ficou. Só o close do brigadeiro. E aí eu acho que se eu abrir um pouquinho mais e empilhar ele em cima de outro, eu vou conseguir ter um destaque maior e mostrar mais a minha cena, que é o que eu quero, né? Excelente. Vamos lá. A Mari Prager está falando que na live dela amanhã ela vai fazer uma produção de comida para dieta, para compensar a live de hoje com brigadeiro, tá, gente? Ai, gente, nem me fala, eu já comecei a dieta de 2022, viu? Dieta de engorda. Tô aqui só a Marliere mesmo, fazendo sair da minha dieta. Ai, meu Deus, eu já desisti desse negócio de começar ano com dieta, nunca dá certo. Vamos lá. Empilhei ali, deu empilhadinha, e aí vou fazer a mesma coisa, só mais uma foto. E essa vai ser a última, e aí a gente começar a responder as perguntas. Vamos lá. Ó, quando eu dou o zoom aqui, eu consigo ver o molhadinho da forma. Então acho que isso deixa muito real. Pronto. Fechamos. E aí agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficaram alguns dos cliques no tablet. O cliente, quando vê isso aqui, gente, vocês não têm noção. Ele se apaixona. Aí ele já tem uma prévia de como vai ficar mais ou menos, né? Então, é muito legal. Aqui é a primeira foto. Uma foto super divertida, que é exatamente o mood que eu quero. E é uma foto que, com certeza, se você postar em algum lugar, as pessoas param pra curtir. Porque é uma foto simples, mas é uma foto dinâmica e legal, pelo menos na minha opinião, né? Fiz mais alguns cliques, né? Só pra gente garantir. E aí, quando eu adicionei um pouco mais de complexidade pra cena, né? Colocando esses elementos atrás, as forminhas, alguns brigadeiros, o fouet. Ficou uma foto legal também e uma foto diferente usando o mesmo cenário, não mexi em praticamente nada. Eu adorei essa forminha na frente, sabe? Que você tinha deixado, gostei da forminha. Aí eu fiz algumas, assim, sem a forminha. Pois é, como eu falei, né? A gente fotografa. Aí só depois. Aí pelo menos eu vou ter a forminha lá, caso eu queira usar essa foto aqui. E aí a gente veio pra foto mais de close. Peguei bem um closezinho naquele brigadeiro ali, a luz batendo bem nele. E depois
E aí teve aquela segunda ideia de empilhar e pegar um pouco mais do cenário que eu montei e o brigadeirinho aqui empilhado e bem focadinho para chamar um pouco mais de atenção. E aí, se a gente quisesse adicionar mais uma ideia que eu faria aqui, era pegar uma peneirinha, colocar um pouquinho de leite em pó, colocar um temporizador e balançar em cima aqui, desse cenário mesmo. E aí a gente ia pegar aquele, tipo, uma nevezinha caindo de leitinho, ia dar outra complexidade para a foto e a gente não ia fazer muita coisa, muito esforço para fazer isso, né? Porque a gente já tem tudo montado aqui. E é isso. Total. Fechamos. Totalmente sua cara. Ficou uma graça, arrasou. Obrigado. Curtiram? Então tá bom, gente. Uma boa noite para todo mundo. Agradeço demais a presença de todo mundo. E mais uma vez, Micael, super obrigada aí pela live. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Beijos. Obrigado.